Então, boa noite, irmãs e irmãos da Terra. O papo hoje é Revolução Francesa, ano 1789, século XVIII. Só não te esquece que toda revolução, toda rebelião, ela é processual, tá? Isso aqui vocês vão entender depois porque foi escolhido esse ano, mas foi um processo que já ocorria lá desde Luís XIII, Luís XIV, por aí. Mas vamos lá. Os antecedentes da Revolução, também conhecida como uma das revoluções burguesas, além da independência dos Estados Unidos, da Revolução Industrial, mas ela é considerada a principal, por isso que ela é o marco divisório entre idade moderna e idade contemporânea numa divisão didática, porque ela fez a burguesia, que já era detentora do poder econômico, agora ela vai ter também associado o poder político. Então vamos lá. O que antecedeu a Revolução Industrial? Uma causa natural, que foram as enchentes que destruíram as plantações francesas. O outro foi o apoio à independência dos Estados Unidos. Te lembra do filme O Patriota, que eu te falei que no finalzinho, na batalha final do filme, aparecem os navios franceses chegando lá, aqui na América do Norte, para auxiliar as colônias, as 13 colônias, contra a Inglaterra, né? E isso gastou muito dinheiro do erário público francês para deslocar esses exércitos aqui para a América. Os privilégios do clero e da nobreza, primeiro e segundo estado, enquanto o povo, que era componente do terceiro estado junto com a burguesia, e a maior parte da população, cerca de 95%, era povo, camponeses, pessoas humildes, vivia de forma faminta e miserável. Buscando solucionar a crise, o rei da época, que já era Luís XVI, tentou cobrar impostos da nobreza. Ela nunca havia pago, por isso que ela é considerada privilegiada junto com o clero, porque eles não pagavam impostos. Só quem pagava impostos era o terceiro estado. A burguesia, tudo bem que já tinha o capital, mas a maioria do povo, que era 95% da população francesa, não tinha condições de pagar. Então Luís XVI tentou cobrar impostos da nobreza, que nunca havia pago impostos, que não aceitou a cobrança de impostos e se revoltou por essa tentativa de ser cobrado impostos dessa classe, né? Então esse episódio é chamado na Revolução Francesa de revolta aristocrática, quando o rei Luís XVI tenta cobrar impostos da aristocracia, no caso aqui da nobreza, e ela se nega a pagar esses impostos. Então o rei convocou os estados gerais. Olha aí, te lembra que ele não era convocado desde o Luís XIII, em 1614. Está naquela aula lá para trás de absolutismo francês. Tá ok? Não esqueçam de olhar lá, tá? Primeiro estado, então, era o clero. Segundo estado, nobreza. E o terceiro estado tinham dois componentes, burguesia e povo. No entanto, ocorreu uma demora na votação desses estados para que fosse decidida uma nova Constituição para a França que acabasse com os privilégios do primeiro e segundo estado, né? Essa demora na votação queria colocar a França em um novo rumo. A demora na votação dos Estados Gerais era devido ao seguinte: interesses antagônicos. Por quê? Pois os dois primeiros estados que estão aqui, olha, os dois primeiros estados, primeiro e segundo estados, eles queriam uma votação por estado. Por quê? Como eles eram dois, só eram 3 estados, eles venceriam de 2-1. No entanto, o terceiro estado, que possuía maior número de parlamentares, que eram girondinos, cerca de 578 deputados girondinos, eles queriam uma eleição por cabeça. Devido a essa demora no impasse, que começava a demorar bastante, a situação não mudava, calma lá. E por isso venceriam por cabeça. Devido ao impasse demorado, o terceiro estado então rebelou-se e transformou-se em Assembleia Nacional Constituinte. Não te esquece, toda vez que vai haver uma modificação na Constituição ou vai ser elaborada uma nova Constituição para qualquer nação, é convocada essa Assembleia Nacional Constituinte. Está lá naquela aula que fiz a comparação entre as Constituições do Brasil e dos Estados Unidos, que a do Brasil tem 250 artigos e a norte-americana tem 7, sendo que a diferença entre as primeiras constituições, entre a primeira do Brasil e a primeira dos Estados Unidos, é de 36 anos. Parece que os caras estão 200 anos na nossa frente, né? Falando nessas questões legislativas e política também, né?
Bom, o rei fechou lá a sala de convenções, onde eram feitos os trabalhos, e aí os revolucionários do Terceiro Estado, agora a Assembleia Nacional Constituinte, foi elaborar a nova Constituição numa sala de jogos do Palácio de Versalhes. Por isso que ela é chamada de Constituição de Jogos, né? Ou de Jogo, essa nova Constituição. Número 2, vamos lá. Elaboraram uma nova Constituição. Calma. Sim, essa Assembleia Nacional Constituinte tinha como objetivo elaborar uma nova Constituição para a França que acabasse com os privilégios do clero e da nobreza. Invadiram a prisão da Bastilha em 1789, está aqui porque é o marco, porque a Bastilha era a representação maior do absolutismo, lá estavam todos os presos políticos que articulavam contra o absolutismo. Então, por isso ela tinha essa representação, essa importância, a prisão da Bastilha. Por que os revolucionários invadiram lá do Terceiro Estado? Porque eles buscavam armas e munições que eles encontraram em poucas quantidades, porém encontraram algo mais importante, que eram os intelectuais anti-absolutistas, considerados pelos absolutistas como inimigos, e que passaram a nortear agora os revolucionários. Então agora eles começavam a contar com cabeças pensantes. O Terceiro Estado, também que é conhecido como Tiers, era composto de todo o resto da população rural e urbana, olha, estimado em 98%. Ou seja, os outros 2% era burguesia, clero e nobreza, para te ver o tanto de miserável e faminto que tinha na França. Formava a elite a burguesia que estava no Terceiro Estado, né? Formava a elite dos tiers, porque ela era detentora do capital, mas dividia-se em camadas, depois a gente vai ver. A alta, que são os girondinos, que eram financistas, banqueiros, armadores, industriais. A média, que era a composição dos jacobinos já, arrendatários que viviam de suas propriedades urbanas e rurais, profissionais liberais, artistas, etc. E a pequena burguesia também, que era componente dos jacobinos. Transliterar, formava uma camada ativa, revolucionária, anti-absolutista e lutava pela implantação dos direitos individuais e liberais. E tinha também os sans-culottes, que tinham ligação lá também com essa galera dos jacobinos. Porque eles eram chamados de sans-culottes porque eles não usavam os calções como a nobreza usava, né? Então, eles tinham calças mais compridas e por isso eles eram chamados de sans-culottes. Eram trabalhadores assalariados, artesãos, diaristas e servidores. Eram miseráveis que viviam uma vida sofrida. O Terceiro Estado lutava por igualdades civis, jurídicas e melhores condições de vida. Na noite de 4 para 5 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte revogou todos os direitos absolutistas tradicionais, ou seja, o feudalismo, né? O absolutismo e aqueles resquícios feudais, acabando com os velhos privilégios. E aí eu cito aqui, já uma atuação com o Brasil de hoje, meu irmão. Bora acabar com esse negócio de foro privilegiado, meu amigo. O cara é funcionário público, igual ao professor, policial, médico. Então não tem que ter esse papo de foro privilegiado. A mesma coisa que eu falei lá naquela aula passada, para acabar com esse negócio de prova de títulos. Bota todo mundo na condição igual. O cara que já tem os títulos, ele já tem o glamour social e econômico. Então tem que acabar com isso. Bota todo mundo na condição de igualdade jurídica, civil, né? Bora trabalhar isso, meu irmão. Tantas pessoas aí que têm esses títulos se acomodam, os outros jovens vêm chegando estudiosos, interessados, mas vão perder porque fulano tem título. Dá um tempo. Então nessa noite de 4 para 5 de agosto de 1789, com essa assinatura, esse trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, teve o fim o feudalismo na França. The number 3. Em 26 de agosto de 1789, era aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo a igualdade civil e jurídica, olha aí, direito de resistência à opressão e garantindo o direito de propriedade. A nova ordem burguesa chegava à França, baseada não mais no nascimento, mas na propriedade, olha, uma mudança, né, capital, né, liberal.
Já ação liberalista. A Guarda Nacional, criada após a queda da Bastilha em 1789, que eu já te falei lá atrás, que é a grande representação do absolutismo francês na época, é comandada por Lafayette, que era responsável pela manutenção da ordem burguesa. Olha aí, velho, vai vendo. Os grupos políticos se multiplicavam, com destaque aos jacobinos, que eram republicanos liderados pelo Maximilien Robespierre, conhecido mais na história como Robespierre, que representava os interesses da média e pequena burguesia. Olha, te falei lá atrás. Em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero francês, pela qual os bens da igreja foram confiscados e usados como lastro a nova moeda revolucionária, chamada assignats. Os clérigos foram transformados em funcionários públicos e ocorreu uma divisão clerical em que o clero refratário não aderiu a essa Constituição Civil do Clero. No entanto, havia o clero juramentado que aderiu à nova carta, né? Ocorreu uma divisão também no parlamento. Olha esse negócio de divisão, que é a desgraça. Aqui para nós, então, está sendo a perturbação até hoje. À esquerda ficavam os jacobinos, à direita os reacionários monarquistas, que ainda eram afim do tal do absolutismo, e ao centro os moderados. Está aqui, os moderados girondinos. Então, bora acabar com esse negócio de divisão agora, meu irmão. Porra, tem que diminuir esse número de partidos, de tanto sanguessuga que já tem aí, e alguns que querem chegar, volto a dizer, bora trabalhar a Constituição para agregar o que esses caboclos já têm, a candidatura dele. Se crescer demais, se for contrário ao que ele recebe, investiga, se der bronca, tira esse cara. Porque senão, meu irmão, não vai passar o Covid, vai vir outras situações e a gente não muda nunca. Fica com esse câncer desses sanguessugas nojentos que tem na política, em todos os setores, executivo, legislativo e judiciário. Não são todos, mas a maioria. Em 1791 foi promulgada a Constituição que transformava a França em monarquia constitucional. A maior parte dos deputados eram girondinos, então a monarquia constitucional ela é dominada pelos girondinos, moderados, não te esquece. Só que agora ela é diferente da monarquia absolutista, porque o rei é limitado pelo parlamento, que é dividido em executivo, legislativo e judiciário. Te lembra? Criador, Barão de Montesquieu. Os deputados seriam eleitos pelo voto censitário que teve aqui no início da nossa república. Isso aí é uma cagada, porque só votava quem possuísse uma renda determinada, e a renda era alta, ou seja, a maior parte da população na época, 98%, era excluída. O rei Luís XVI tentou recuperar o poder absoluto, articulando com a aristocracia alguns líderes absolutistas, principalmente o líder da Áustria e da Prússia, que ainda eram absolutistas. O que era que ele queria? Que eles invadissem, derrotassem os revolucionários e devolvessem o poder absoluto para ele. O que esses líderes absolutistas ganhariam? Que esse pensamento liberal não chegaria nem na Áustria nem na Prússia, que ainda eram absolutistas. Tentou fugir da França para pedir auxílio aos estados que ainda eram absolutistas, entre eles citei o principal aqui da época, que era a Áustria. Foi preso por Danton e Marat, que eram ligados aos cordeliers, também uma ligação lá com a burguesia. Calma aí. Agravando a situação, o clero refratário articulava com os camponeses contra a revolução. Olha, isso era chamado na história, de rebelião de Vendéia. Os exércitos austríacos e prussianos invadiram a França, no entanto, o povo se uniu e os derrotou. O povo francês foi movido pelo que a gente chama de patriotismo, nacionalismo, o que vocês quiserem. Só não pode tender ao ufanismo, que aí já é demais. Tanto que nessa época eles tocavam o hino Marselhesa, né? Que era uma forma de estimular o povo a lutar contra os austríacos e prussianos até a vitória final. Teve início, então, depois dessa sequência, a convenção, os jacobinos agora, olha, saem os girondinos, entre os jacobinos liderados pelos Robespierre. Em 1793 foi promulgada a nova Constituição, porque está mudando a forma de governo, e essa Constituição foi chamada de Ano 1, o Ano 1º da República, com um novo calendário revolucionário. Vou lembrar aqui para vocês dois aspectos. Os jacobinos mudaram o calendário e botaram de novo aquele calendário semelhante ao calendário feudal. Termidor quer dizer época de verão, brumário, brumas, floral, flores e por aí vai, tá? Como
Os jacobinos, a montanha, lideravam o executivo, haviam rivalidades com a planície, que eram os girondinos, a alta burguesia, né? A igreja foi separada do Estado, olha, isso vai acontecer também na Constituição da República, eu já te falei. O rei Luís XVI foi julgado e guilhotinado. Não te esquece, a convenção do Robespierre tinha como símbolo maior a guilhotina. Não era só o rei, não, a mulher dele, Maria Antonieta, também foi guilhotinada. Qualquer camponês que se opusesse era guilhotinado, tá? Só que Robespierre ficou isolado politicamente e os girondinos assumiram o poder agora, na chamada diretório ou reação termidoriana, porque aconteceu provavelmente no mês de verão. Para evitar uma tentativa de jacobinos, o antigo monarquista, retomar o poder, convocaram Napoleão Bonaparte para guardar o diretório. Por isso Napoleão é chamado de filho da Revolução. Boa noite, irmãs e irmãos da Terra.